Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje teremos o prazer de conversar com a Bianca Jorge Alves, uma profissional altamente qualificada no campo da fisioterapia e osteopatia. Graduada em fisioterapia pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 2007, Bianca tem uma trajetória marcada pela busca constante de aprimoramento. Com vasta experiência em fisioterapia manipulativa e musculoesquelética, ela atuou como monitora do Grupo Terapia Manual Brasil e desde 2011 especializou-se na técnica SMT, Terapia Manual Sistêmica, sob a orientação do Dr. Helili, em Tucson, no Arizona. Além disso, Bianca possui uma formação complementar robusta, incluindo cursos de manipulação visceral ao Burrell Institute, terapia crânio-sacral pelo Oplerger Institute e dissecação anatômica na Faculdade de Osteopatia de Oregon, também nos Estados Unidos. Em 2022, concluiu sua pós-graduação em osteopatia pela Escola de Osteopatia de Madrid e desde 2018 faz parte da equipe da SMT Heliri Brasil. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Bianca, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Eu agradeço o convite. Muito feliz de poder falar de um assunto que eu gosto tanto. E muito obrigada. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco aqui, reservar um tempinho para colocar aqui as nossas dúvidas, né? Na prática, aqui você esclarecer aquilo que a gente tem de dúvidas aí quanto à osteopatia. Ô Bianca, para iniciar o nosso bate-papo, que gostaria de saber como que você definiria a osteopatia e o que a distingue das outras abordagens terapêuticas, como a fisioterapia tradicional, por exemplo? Vamos lá. A osteopatia, o que eu acredito que seja mais interessante, é porque ela consegue ver a integridade do ser, né? Então, a osteopatia ela é considerada uma filosofia que integra corpo, mente e espírito. Eu acho que essa é a grande diferença das outras técnicas, porque a gente consegue entender o corpo como unidade, né? Então, quando a gente trata, a gente olha o corpo como um todo. E isso ajuda a gente a achar mais profundamente a causa exata do sintoma ou da patologia do paciente. A osteopatia, ela ainda é relativamente nova, né? Ela começou no Brasil mais ou menos nos anos 80, mas ainda muita gente não sabe o que é, né? Então, por isso também que eu fiquei muito feliz de poder divulgar mais, né? Porque eu falo que a diferença da osteopatia dentro da fisioterapia, esse olhar como um todo faz muita diferença dentro do tratamento. Tanto que, por exemplo, se você for fazer uma fisioterapia convencional, se você tem uma dor no ombro, provavelmente você vai ser tratado ali no local da dor, né? E o que é interessante dentro da osteopatia é que a gente começa a entender as relações que estão longe do corpo, longe da dor. Às vezes ele tem a dor no ombro, mas não é ali o problema, né?
Então, até é engraçado isso, porque às vezes tem pacientes que vêm com uma dor e às vezes falam, mas você não vai nem encostar na onde está doendo? E às vezes eu falo, não, porque não é aí o problema, né? Então, assim, confia que você vai melhorar, mas isso ainda é muito curioso ainda, é muito novo ainda para as pessoas, né? Então, acho que essa é a grande diferença e também a parte boa, né? De tratar de ter esse olhar da continuidade, assim, né? De todo, com o corpo. Dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, né? Vou te fazer aquela perguntinha que a gente costuma dizer que a gente sabe que tem benefícios, também tem empecilhos, né? Então eu gostaria de saber quais são os principais benefícios da osteopatia e para a saúde integral do paciente. E se você pode dar alguns exemplos práticos sobre isso. Claro. Acho que isso que a gente começou a definir, né, a osteopatia, dessa integridade, né, do ser, né? Eu acho que esse é a grande parte, a parte boa, né? Porque, assim, a gente, dentro da osteopatia, né, quando você foi falando do meu currículo, tudo, essa formação que eu tenho da terapia manual sistêmica, ela também é uma linha dentro da osteopatia. O SMT, eu vou citar algumas vezes o SMT, porque é a técnica que hoje eu trabalho há mais tempo, que também é osteopatia, ela tem um estudo muito grande da fáscia. Eu acho importante a gente entender o que é a fáscia, que é um tecido que a gente busca muito para poder entender essa integridade do corpo. Então, a fáscia, para quem nunca ouviu falar, ela é um tecido conectivo e ela está entre todas as nossas estruturas. Então, ela está em cima dos órgãos, ela está em volta do nervo, ela está entre a gordura e o músculo, ou seja, ela é esse tecido que é como um tecido elástico que está preenchendo tudo que a gente tem dentro do corpo. Então, no nosso tratamento, a gente busca bastante esse relaxamento e essa mobilidade dessa face. Porque isso, por exemplo, deixa eu dar um exemplo, né, que pode acontecer para ficar mais prático. Por exemplo, às vezes um paciente, ele vem com dor lombar, né, uma dor comum que a gente pega bastante aqui, e aí, às vezes, na avaliação, no histórico de avaliação, a gente vai vendo que ele teve um entorse de tornozelo há alguns meses atrás. E aí, depois de meses, ele começou a referir, por exemplo, essa dor lombar. Então, isso é uma das coisas que a gente fica um pouquinho ligado ali, e na hora de testar, né, de fazer alguns testes clínicos, a gente vê que tem uma falta de mobilidade naquele pé e uma restrição um pouco do tecido, desse tecido conectivo, da fáscia, por exemplo. Então, às vezes a gente trata, porque daí se tem uma tensão vinda lá do pé, isso pode fazer um desequilíbrio, por exemplo, um desalinhamento do quadril, e isso pode irritar uma estrutura da lombar. Então, às vezes a gente vai e libera a fáscia e a mobilidade do pé, e às vezes isso já resolve o problema do paciente que tem uma dor lombar. Então, a fáscia, ela é hoje muito estudada, ela foi muito, os anatomistas que estudam a fáscia hoje, eles falam que a fáscia foi muito negligenciada, que quando dissecavam os corpos, tirava-se a face, tirava-se gordura e estudava todo o resto. E hoje a face é um tecido que não, hoje a gente já estuda muito mais ela, a gente sabe que ela é vascularizada, que ela tem receptor de dor, então ela informa a dor. Então hoje a face, ela está assim, nos últimos 30 anos, os estudos de face fizeram assim um crescimento muito grande. E para a gente faz muito sentido isso, porque a gente busca exatamente esse relaxamento e essa integridade da fáscia para poder fazer essas relações, né? Acho que talvez um outro exemplo também que é bem simples, por exemplo, dor lombar, né? Eu estou citando dor lombar porque é a dor mais comum, né? Mais comum, é verdade. Tem um dado que 90% das pessoas vão ter dor lombar em algum momento da vida. Então, praticamente todo mundo vai passar por alguma dor lombar na vida. Hoje em dia, por exemplo, às vezes o paciente ele tem uma disfunção de intestino, então às vezes ele tem uma constipação, ou uma disbiose, ou uma síndrome do intestino irritável, e às vezes ele apresenta dor lombar. Então essa fáscia, por exemplo, que está em volta do intestino, ela está inserida também na lombar. Então às vezes a dor está lá na lombar, às vezes o paciente até chega com um exame comprovando alguma coisa ali na lombar, mas o que está gerando aquela irritação, às vezes, é esse desequilíbrio do intestino. Então,
Então, muitas vezes a gente trabalha, às vezes, nessa face em volta do intestino e também a dor lombar, ela pode, às vezes, responder muito bem. Então, acho que essa é a vantagem. Uma curiosidade. Então, uma consulta com a doutora deve ser uma coisa assim, fantástica, né? Não deve ser chegar aqui com um problema, eu vou saber direto. Tem que ter todo um estudo, saber o que está envolvendo, o dia a dia da pessoa, o que ela fez aí nos últimos 30 dias, pelo menos, para poder fazer uma conjunção Com e certeza. poder analisando tudo, né? E não só 30 dias, né? Eu falo que tem que saber de um histórico da vida do paciente como um todo. Inteira, então. Porque tem coisas que, às vezes, lá de trás, né? Por exemplo, essa questão da fáscia, por exemplo, cirurgias, por exemplo, mulheres que fazem cesárea, às vezes elas fizeram cesárea 5 anos atrás, e às vezes elas estão com dor lombar agora. Tem estudos que só a liberação da fáscia voltada para a cicatriz da cesárea, depois de anos, melhora a dor lombar. Então, realmente, a avaliação, eu falo que é uma das chaves de ouro nossa para entender o paciente. A dor, ela é muito complexa e ela pode ter vários fatores, às vezes não é só um. Então, a gente tem que fazer, eu faço que a ligação de pontos, a gente tem que entender o que está contribuindo para aquela dor. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimetros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Eu tenho uma perguntinha aqui que foi formulada e eu preciso fazê-la, meio que você já respondeu. Em sua prática, quais são as condições mais comuns que você trata com osteopatia e como os pacientes respondem a esses tratamentos? Eu acho que nesses meus pouquinho mais de 15 anos de experiência trabalhando com dor, o que eu vejo é que está também mudando a característica de dor do paciente. Hoje em dia, a gente tem as dores generalizadas um pouco mais comum do que no passado. E essas dores, geralmente, elas são dores crônicas, né? Então, a dor crônica, ela é classificada como uma dor há mais de 3 meses, mas às vezes tem pacientes que têm dor há muito tempo. E hoje em dia, a gente recebe muitos pacientes com várias dores, em vários lugares, não um só. Então, isso é uma condição que está sendo mais comum. O que eu acredito que aconteça, essas dores generalizadas sendo mais comum hoje, um pouco pelo nosso estilo de vida. Então, assim, o aumento de estresse, a privação de sono, o sedentarismo, isso tudo vai fazendo com que o nosso corpo, ele comece a ter um desequilíbrio a nível de sistema nervoso central. Então, pessoas que têm dor generalizada no corpo, de muito tempo, elas não têm um problema localizado, elas têm um problema a nível de sistema nervoso central. Então, o que acontece? O sistema, ele não consegue mais modular a dor, né? A gente tem um sistema que modula a dor. Então, esse sistema, ele começa a entrar em desequilíbrio, e aí a percepção da dor dela modifica. Então, hoje, o que eu mais pego são pacientes que têm várias dores, e aí, quando a gente vai falando dessa avaliação mais completa, a gente vê que o paciente tem uma digestão um pouco ruim, ou um intestino, ou um sono que não está tão legal, ou às vezes crises de ansiedade, que hoje em dia também é muito comum. Então, esse é um padrão que está sendo mais comum hoje, são esses pacientes que demandam. E aí, isso é uma coisa até que é importante, o que eu prezo muito também é o paciente entender o processo dele, né? Eu falo que às vezes é engraçado que o paciente às vezes vem com indicação, vai lá que uma sessão comigo zerou a dor.
Aí vem aquele paciente com 10 anos de dor, achando que em uma sessão, ele vai zerar, né? Igual o outro indicou, né? Por isso que eu falo, são casos e casos. E aí o que é importante, que eu gosto muito, é de explicar esse processo para o paciente, né? Uma frase que a gente usa muito aqui é que a cura não é um evento, a cura é um processo, né? E localizar o paciente para ele entender o que está acontecendo com o sistema dele é muito importante para ele entender os passos que ele vai ter que passar, né? Porque senão ele fica frustrando também se ele não entende, né? Porque às vezes uma dor de 10 anos, né? Eu tive um caso de uma paciente que ela veio com dor generalizada de 10 anos. E ontem eu conversei com ela e depois de 1 ano e 2 meses agora que ela vem tratando, uma vez por mês, né? Que é a frequência de tratamento que eu faço, uma vez por mês. Ela falou assim, nossa, hoje eu estou sem dor, mas demorou assim 1 ano e 2 meses para conseguir chegar nesse lugar, né? Então isso... Então a pessoa vai ter que tratar primeiro da ansiedade. Acho que todo mundo hoje em dia, né, precisa curar um pouquinho a ansiedade. Que o ansiedade. tratamento não funciona. Sim. Tá Sim. verdade. Brincadeira. Bianca, a osteopatia ela é frequentemente vista como uma terapia complementar. Como ela pode ser integrada com outras formas de tratamento médico? Eu não vejo a osteopatia ou SMT como uma terapia complementar. Eu vejo que ela pode ser uma terapia única. Não sempre, mas a maioria das vezes. O que eu vejo aqui, que acontece, que é até uma crítica um pouco no Brasil e nos países subdesenvolvidos, o que acontece é que se o paciente tem uma dor, ele ainda tem esse processo de passar primeiro com o médico, de fazer o exame e depois vai chegar na fisioterapia. E eu falo que às vezes esse processo que demora, às vezes acaba cronificando a dor e às vezes demorando um pouco para vir direto para um fisioterapeuta osteopata. E aí, às vezes uma coisa que poderia ser resolvida, às vezes esse tempo de demora, às vezes isso até prejudica, né, o paciente. Então, por exemplo, a minha experiência, né, que a gente tem a clínica SMT lá em Tucson, a minha experiência, por exemplo, de trabalhar nos Estados Unidos, eu vejo que os pacientes têm dor, eles já vão direto. É um acesso mais rápido. E é assim, nós como fisioterapeutas, a gente sabe também até onde a gente pode ir. Então, se a gente atua e vê que não está indo como planejado, né, porque a gente consegue fazer diagnóstico diferencial, com teste clínico e tudo mais, a gente vai indicar para o médico, né? A necessidade de um exame, às vezes eu falo, ó, isso não está caminhando bem, tem algumas bandeiras vermelhas, né, que a gente tem algumas características de dor que são bandeiras vermelhas. Nesse caso, eu vou indicar uma busca, uma investigação um pouco maior, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente evitaria. Muito uso de medicamento que não precisaria, muito exame de imagem que não precisaria. Eu vejo que, assim, aqui se faz muito exame de imagem desnecessário. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, se é uma impressão só minha ou se você também, que é profissional da área, também percebe isso. Antigamente você ia em algum médico, seja ele qual for, não vamos dominar aqui, e a consulta era uma coisa mais assim, a pessoa queria entender para depois falar alguma coisa ou te pedir alguma coisa. Hoje em dia você bate um papo, 5 minutos, o cara te preenche de um monte de exames para tentar descobrir, sei lá, a impressão que dá, né? E nós temos essa cultura aqui no Brasil, né? Porque lá fora é difícil, para a pessoa pedir um exame é muito difícil. Uhum, sim. Agora aqui qualquer coisinha o início da consulta pede exames. E eu falo que isso que é aquilo que, assim, a gente que faz essa integração do corpo, por isso que eu falo, às vezes o paciente ele chega e fala, não, mas olha, eu tenho uma hérnia lombar aqui. Mas na avaliação, você vê que ele tem um monte de outras desregulações e que ali é só um achado clínico, na verdade. Então, assim, aquilo é uma coisa, mas não é só aquilo, né? Então, e hoje em dia a gente tem uma disfunção que chama vomit em inglês, que é a vítima do exame de imagem. O que é isso? Tem um caso aqui de uma paciente minha que ela veio com dor lombar, a gente começou a tratar, ela estava melhorando e ela fez o exame. Quando ela fez o exame e viu que ela tinha uma hérnia, ela ficou tão espantada que a dor dela piorou. Porque é isso, né? Se a gente tem um estresse, se a gente tem alguma desregulação do sistema nervoso, a dor pode piorar.
Então, isso para mim é mais uma crítica ainda do quanto que a gente precisa ver. Sendo que hoje a gente tem muito estudo, eu falo que as mãos, elas podem detectar muitas coisas, né? A gente que trabalha com as mãos, a gente vai sentindo, né, a densidade do corpo. Então, assim, realmente eu acho que a medicina está cada vez pior nesse lugar, né? Porque antes não se tinha essa ferramenta e aí tinha que buscar. E eu vejo mesmo paciente, às vezes, chegando com sacola de exame, que eu falo, meu Deus do céu, quanto dinheiro do sistema de saúde jogado fora, né? E aí quebra, ou ele quebra, ou aumenta-se os particulares, aí absurdamente você... Sim. Eu tive uma experiência, né? Eu, além de osteopata, eu sou bailarina, e eu tive uma lesão do meu ombro, e eu fui pro pronto-socorro, porque eu estava com uma dúvida se tinha fraturado, porque a dor realmente estava muito intensa, né? E aí eu fui, fiz os exames e tal, o médico me passou o remédio, bababá. E aí logo depois eu já liguei para minha equipe e falei, gente, alguém me atende, porque eu senti a minha clavícula mais elevada, assim, né? Falei, eu preciso de um atendimento aqui, porque precisa reposicionar e tal, né? E aí eu fico pensando, pô, se tivesse osteopatas no pronto-socorro, ia diminuir também tudo isso, sabe? Tudo isso que a gente está falando. E a gente não tem. Tem uma época que ainda tinha, né? Falo, por exemplo, na Europa, como a osteopatia, por exemplo, a Escola de Osteopatia de Madrid, a Europa é muito comum ter osteopatas lá, né? Lá, quando se tem um problema, o primeiro profissional é o osteopata. E aí eles fazem exatamente isso. Eles fazem, acho que são 4 sessões, se eu não me engano. Passa primeiro com o osteopata. E se não resolver, aí sim vai para o exame ou vai para o medicamento. Então, eles já têm essa filosofia de tentar evitar isso, que é um gasto, né, para o sistema de saúde. É cultural, né? É uma coisa que você tem que cultural. Ir introduzindo, né, para que possa fluir melhor. Sim. Bianca, quais são os mitos mais comuns sobre a osteopatia que você encontra entre seus pacientes e como você os esclarece? Eu acho que o mais comum, todo mundo às vezes fala, confunde com massagem, né? Então, por exemplo, vou lá, vou fazer uma massagem, e são coisas completamente distintas, né? A massagem, ela é uma liberação geral do corpo a nível muscular, né? Mas ela não tem foco de tratamento de dor, né? Então, a gente tem que distinguir muito isso. Você pode até fazer uma massagem, ter um alívio da dor, mas assim, está sendo secundário. Ele não está tratando primariamente ou investigando a causa da dor, né? Então, tem muito isso que fala, vou fazer uma massagem e não é uma massagem. E um outro também que é muito comum, e aqui na clínica eu acho muito engraçado, que é o osteopata vai me instalar, vai fazer uma manipulação, vai me torcer e vai fazer uma coisa que vai ter o estalo, né? O famoso trust, manipulação. E a gente que trabalha com SMT, o SMT, a terapia manual-sistêmica, é uma técnica que ela é ainda mais diferente porque ela é muito sutil. Então a gente trabalha mais com o toque sutil. Então é engraçado porque às vezes o paciente vem esperando uma manipulação e aí às vezes a gente faz o trabalho sutil e aí o paciente às vezes não consegue entender muito isso, né? Então assim, mas mesmo outros osteopatas também às vezes não trabalham com manipulação, né? Então assim, essa crença que você vai ser instalado, isso é mentira, isso não acontece. E assim, é até engraçado isso do toque sutil, é uma coisa também que a gente vem estudando muito, porque a fáscia, né, que é junto com o toque sutil, a gente vem estudando a fáscia, e a fáscia hoje, a gente sabe que ela tem receptores, e a fáscia superficial do corpo, que é a mais externa, ela tem mais receptores que a profunda. Então hoje já tem investigações que o toque sutil ele pode ser mais eficaz do que o toque profundo. Então eu acredito que a gente está também caminhando para isso, sabe? Para uma coisa de menos agressividade com o corpo e mais sutileza, porque eu trabalho com essa técnica já há 15 anos e o toque sutil ele funciona, eu vejo isso todos os dias na minha clínica, né? E é engraçado porque eu falo que tem os pacientes sinceros, né? Então às vezes eu tenho um paciente que chega na segunda sessão e fala, olha, eu não botei fé no que você fez não, você custou pouco, não fez muita coisa, mas eu voltei porque realmente eu melhorei. Então eu fico pensando assim, que quantos não pensam isso, mas não falam, né? A pessoa parece que quer sentir aquele contato. Aí pegou, é aí mesmo que tá doendo, é aí e tal. Não é bem isso. Exatamente isso, Nelson. A necessidade de acreditar que está mexendo
aonde está a dor e sentir a dor. Isso é muito comum, muito comum. E a gente tem que desmistificar isso daí, que não é necessário tocar no ponto da dor e nem sentir dor, né? Ô Bianca, como que a osteopatia, ela aborda não apenas os sintomas, mas também as causas subjacentes dos problemas de saúde? Eu falo, às vezes me perguntam assim, mas você trata tudo? E eu falo, olha, indiretamente eu posso falar que eu trato tudo. Por quê? Porque, por exemplo, né, como a gente, por exemplo, tem atuações a nível de sistema nervoso autônomo, por exemplo, né? O sistema nervoso autônomo, o próprio nome diz, ele regula tudo no corpo, né? Então, indiretamente, a gente sempre ajuda o corpo a funcionar de uma maneira mais equilibrada. Então, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes com câncer, por exemplo, que estão fazendo quimioterapia e que vêm fazer as técnicas comigo. Então, assim, eu não estou tratando câncer, eu não vou conseguir modificar o câncer, mas eu vou conseguir, por exemplo, dar uma melhora de qualidade de vida nele, por exemplo, das reações da quimioterapia, né? Ele vai conseguir sentir menos aquilo, porque eu vou ajudar o corpo dele a funcionar de uma maneira melhor. Outro exemplo, por exemplo, diabetes, né? Eu não vou tratar diretamente a diabetes, mas a gente melhorando, por exemplo, uma mobilidade de um abdômen, dando mais mobilidade para aquela víscera, aumento de vascularização, que é um ponto muito importante, porque somos mais de 70% água, então a gente é líquido, né? A gente fala muito de fluidos. Então, dentro do tratamento, a gente busca melhora da vascularização. Então, quando se desbloqueia a vascularização por um órgão, se ele tem mais sangue ali vascularizando ele vai funcionar melhor. Né? Onde vai, eu falo que o corpo ele tem uma capacidade de autocura maravilhosa, né? A gente vê isso quando a gente corta a nossa pele, né? O quanto que já cicatriza ali, né? E isso acontece também internamente, se a gente melhorar a vascularização. Então, esse é um dos pontos, né? Que eu falo que quando a gente ajuda o corpo a chegar ao sangue ali, ele vai ter maior capacidade de autocura. Então, assim, tem vários pontos, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade também, a gente trabalha com... Hoje em dia já chegam pacientes para mim, eu tenho crise de pânico, você pode me ajudar? Eu falo, posso. Porque as técnicas, elas vão, aquele paciente está muito alerta, elas vão relaxar o sistema nervoso dele. Então, ele vai conseguir ter uma melhora disso, né? A pandemia agora, por exemplo, o Covid, né? O Covid a gente teve... O nosso mestre, né, o criador da técnica do SMT, o Halil, ele está em Tucson, ele trabalha e ele criou um protocolo pós-Covid. E a gente trabalhou no pós-Covid, foi muito legal, porque a gente trabalhou com essas liberações de fáscia pulmonar, cardíaca, e isso melhora a vascularização. Então, aquele cansaço, né, o Covid teve muito essa resposta do cansaço, né, eu sinto muito cansaço depois do Covid e tal. A gente conseguiu ajudar esses pacientes. Agora a gente está ajudando o pós-dengue, né? Porque agora teve um monte de dengue também, então agora a gente está ajudando o pós-dengue. Então eu falo que é bom, dá para ajudar em vários aspectos. A face é maravilhosa. A face é maravilhosa. É um encantamento mesmo. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Bianca, há alguma condição ou perfil de paciente para o qual a osteopatia não é recomendada? E como você decide a melhor abordagem para cada caso desse? Eu acho que aí a gente vai chegar naquele ponto da avaliação, que foi a sua curiosidade, né? Porque a avaliação realmente, eu falo que não tem como ter um bom tratamento sem uma boa avaliação.
Então, assim, na avaliação, isso a gente demanda tempo, porque é isso, a gente tem que conversar sobre tudo o que aconteceu com aquele paciente. Então, a gente tem que entender como que é o modelo de vida do paciente, né? Quais são as rotinas. A gente tem que entender um pouco a alimentação. Hoje em dia, a alimentação também é uma das coisas que hoje a gente tem muito mais toxicidade dentro da alimentação, então alimentos inflamatórios, né? Isso pode gerar também algumas disfunções. A gente tem que entender a alimentação, a gente tem que entender o sono, a qualidade de sono daquele paciente. O que o paciente faz de atividade física, né? Se ele faz, se ele não faz. As características emocionais, né? Eu falo que as emoções, elas são um grande caminho para a gente entender o paciente, né? Então, às vezes, o paciente ele começou com uma dor aqui no trapézio, um peso aqui, e aí você vai vasculhando, não teve muita causa mecânica, não mudou muito a rotina, mas às vezes ele perdeu o pai há um mês atrás, e essa dor começou depois. A gente não tem como jogar isso fora, né? Isso é uma informação que qualquer perda ou qualquer conflito emocional vai mexer com a modulação do sistema nervoso, e isso pode contribuir para a dor. Entendendo também, uma coisa que eu falo muito com meus pacientes, que eu explico, eu gosto de dar um exemplo da saúde como uma mesa de 4 pés, né? Então, um pé é o sono, um pé é a atividade física, o outro pé é a alimentação e o outro pé é a modulação de estresse. Se a gente conseguir dormir bem, comer bem, fazer atividade física e ter uma modulação de estresse, né, uma mente mais tranquila, é muito difícil a gente adoecer. Então, assim, é mais difícil, né? Modulação, acredito. A modulação de estresse eu falo que é o mais difícil, porque hoje em dia a gente tem muitos fatores externos, né? Então, assim, hoje em dia se fala muito da meditação já como melhora de dor, né? Então a gente já sabe que essa questão também da mente, isso também influencia na dor. Então, assim, o que eu gosto de explicar para o meu paciente o porquê que é importante ele dormir para melhorar a dor dele. Porque se ele não entender, ele não vai dormir. Se eu falar para ele, vai dormir às 10 horas da noite, que é importante. Se ele tem que entender o que acontece durante o sono, que vai melhorar a dor dele. Então, eu gosto muito dessa educação do paciente. Porque também não é assim, trata da minha dor aí, você é responsável. Não sou eu a responsável, né? O paciente, ele é responsável pela dor dele. Então, ele precisa entender o que ele pode fazer para melhorar a dor dele, né? E juntos a gente vai melhorar esse aspecto. Então, eu acho que a avaliação aí é a resposta para a gente entender o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. Legal. Bianca, você acredita que a osteopatia pode desempenhar um papel preventivo na saúde, como você comentou lá no começo? E se sim, que eu acho que você vai dizer que sim, como isso se aplica na prática clínica? Sim, com certeza, dá para melhorar, sim. Eu acho que a prevenção é uma também das coisas dentro da medicina que se falta muito falar, né? Porque hoje em dia os pacientes ainda não têm essa educação, né? Eu falo que todo mundo chega para mim com alguma dor. Ninguém vem e fala, não, eu tô bom e quero me manter bom. Ainda a gente não tem esse lugar. Mas os pacientes, conforme eles vão entendendo a técnica, sentindo a melhora da dor, sentindo a melhora da qualidade de vida no geral, né? Porque esses pacientes, isso que eu falo, eu não fico focada na dor, eu fico focada na qualidade de vida. Então, assim, a gente vai olhar para todos esses pilares que eu falei, né? Tá melhor a digestão, tá melhor o intestino, tá melhor isso. Como eles vão melhorando, vendo que vai melhorando tudo, quando o meu paciente ele não tem mais sintoma, eu falo para eles, eu falo, olha, eu não dou alta para ninguém. Eu falo assim, melhorou os sintomas, eu sempre recomendo vir, às vezes de 3 em 3 meses, não precisa vir mais todo mês, mas às vezes de 3 em 3 meses vem, porque a técnica ajuda, né, o corpo a modular de uma maneira melhor, né. Então hoje meus pacientes, eles já entendem isso, né, depois que vivenciam o tratamento, eu falo que eles começam a ter uma outra visão da saúde também. Então às vezes eu tenho vários pacientes que vêm e falam, não, eu tô bem, só vim para me cuidar mesmo. E isso é muito legal, né? Porque você vê que ele se mantém bem por muito tempo, né? Já com todo esse entendimento. Pensando nisso, Bianca, eu faço uma pergunta para você. Para quem tem interesse em conhecer mais a osteopatia, quais os recursos ou orientações você recomendaria para entender melhor essa abordagem? Olha, eu recomendo visitar o nosso site da nossa clínica,
que é www.smthalili.com.br, acho que depois isso aparece aí. Meu contato também que está aí na tela, né? Fico muito à disposição para pessoas que tenham dúvida, se eu posso ajudar, se eu não posso ajudar. Uso muito o WhatsApp, então podem me perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder por conta da demanda da clínica. Dentro do nosso site tem algumas definições sobre a osteopatia e tem uma parte que a gente deixa alguns links. Então, dentro do próprio site, você vai poder clicar e ir para outros sites e assim vai, né? Aí vai buscando o assunto e vai poder expandir um pouquinho mais esses conhecimentos, tanto da fáscia, que é um tecido que a gente trabalha muito, tanto com a osteopatia no geral. Legal. Bianca, eu queria te agradecer imensamente, viu, por sua participação aqui no nosso programa e você nos deixou com gostinho de quero mais. Preparar mais outras matérias para que você possa vir novamente aqui no Cá Entre Nós, estar de braços abertos, de portas abertas, para receber as suas informações, que é tão importante para nós passarmos para a população de uma maneira tão tranquila e serena como você faz. Muito obrigado, viu? Que bom, eu agradeço muito. Eu acho que a gente precisa mesmo usar essas ferramentas para aumentar a consciência, né, da população dentro de vários mecanismos que podem ajudar a gente, e fico à disposição para esclarecer, sobretudo sobre mecanismos de sono, de dor, aprofundar mais, enfim, para mim é a minha paixão. Então, falar sobre o que a gente ama é realmente muito bom. Então, fico à disposição, sim. Espero encontrá-lo aí de novo para a gente bater esse papo. Com toda certeza. Dependendo de nós, certamente você estará aqui novamente. Bom, pessoal, eu conversei com a fisioterapeuta Bianca Jorge Alves. Semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre aí com a sua ajuda. Você que nos segue aí nas redes sociais, está sempre enviando seus e-mails, sugerindo as pautas aqui para serem tratadas no nosso programa. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco.